Boa noite, irmãos. Boa noite. Vamos chegando para nossa live. Uma live muito especial nessa noite. Ai, ai. Vamos entrando enquanto a gente aguarda o nosso irmão Lázaro, que vai estar conosco nessa noite para essa live, né? Hoje nós teremos uma live diferente. Nós teremos conosco o querido Lázaro Praxedes, um grande pregador da palavra de Deus, né? Eu sei que vai ser maravilhoso essa noite. Vou botar uma musiquinha aqui para nós. Enquanto os irmãos vão chegando, para que a gente possa começar a nossa... e Lázaro já está por aqui. Sopra em nós, somos teus filhos. Vamos chegando, meu povo, esperando aí o nosso... Sejam todos bem-vindos a mais uma live do Grupo de Oração Sagrada Família. É uma alegria estarmos juntos aqui para celebrar os louvores de nosso Deus, adorar Ele nessa noite de sexta-feira, como nós sempre fazemos no nosso grupo de oração, né? O nosso dia de adorar, de bendizer a Deus. Por isso nós estamos aqui juntos para fazermos isso, e hoje com essa participação especialíssima do nosso querido irmão, que vai falar para nós como mantermos viva a chama do Espírito Santo nesses tempos difíceis que nós estamos vivendo, né? Aí vai dando feedback aí, como é que tá o som, tá chegando direitinho até vocês, a imagem, o som, tá beleza? Vai clicando aí. Já convidei o nosso querido Lázaro. Eita! Ei, irmão, boa noite! Como é que você tá, meu santo? Tudo bem? Na graça de Deus, a paz de Jesus. Rapaz, como é que estão as coisas por aí? Também, estamos aqui, né? Enfrentando essa pandemia. O fogo continua descendo aí em Teixeira de Freitas ou não? Com certeza, não podemos deixar de jeito nenhum. Porque Esse pelo povo... que eu sei, o povo de Teixeira de Freitas é conhecido como o povo do fogo, não é? Ah, com certeza. Aqui o Espírito Santo vem com força na vida da gente. Que benção. Meu querido, é uma alegria ter você aqui nessa noite, né? O nosso grupo de oração é o Grupo de Oração Sagrada Família. Tem muitos conhecidos seus aqui, né? O Zé Jorge, a Josi, né? O Jorginho, o Alcides, a velha guarda aí do nosso grupo. Uma alegria estar com vocês. O importante da caminhada são os irmãos que a gente consegue fazer. Então, a família do José Jorge é uma família muito querida, né? Eu tenho um relacionamento já de longa data com esses irmãos. Estive em Teixeira de Freitas, eu acho que 4 vezes. Ah, que bom, hein? Eu acho que foram 4 vezes. Uma vez para fazer uma formação de pregadores, um retiro de carnaval, acho que preguei no cenáculo de vocês também. Então já estive algumas vezes aí com os irmãos. Isso é maravilhoso. E todas as vezes enriquecendo muito aqui com o seu conteúdo para nós, né? Nós estamos, como eu te falei, nós estamos numa situação atípica aqui em Teixeira. Sim. Porque nós estamos com... o governador decretou um toque de recolher.
Uhum. Então, a partir das 6 a gente não tem como sair. Nas semanas anteriores, a gente reunia 5 pessoas, né? Músico, um tocador, um condutor, um pregador, reunia num espaço com os devidos cuidados e fazíamos a condução com música e tal. Mas aí não podemos sair de casa, senão a polícia vem atrás de nós. Entendi. Tem muitos casos aí? Como é que está a situação? Tá, aqui nós tivemos o mês de abril, final de março e abril e maio, um mês tranquilo. Quando entrou junho, explodiu de uma hora para outra. Hoje mesmo já passamos de 500 casos aqui na cidade. Uma cidade, né, não tão grande, então ficou bem complicada a situação aqui. Não temos muitos recursos, leitos de UTI e todas essas coisas que são necessárias. Entendi. Que número de infectados que tem, hein? Hoje nós passamos de 500. 500. Tem casos de mortos? 4. Temos que nos colocar na presença de Deus mesmo. Só Deus para ter misericórdia da nossa nação, né? Só o Senhor. Então, Lázaro, nós, na semana passada, a gente teve esse bate-papo aqui com o Fernando Barbosa, é um psicólogo que também já veio pregar para nós aqui, ele é de Minas. E nós trabalhamos um pouco sobre como as pessoas lidar com a depressão, com a ansiedade, com o pânico nesse tempo de pandemia, né? E hoje nós queremos bater um papo com você e ouvir também a sua palavra, a palavra que Deus tem direcionada para o povo de Teixeira aqui. Como a gente manter viva esse fogo do Espírito Santo, essa chama do Espírito Santo nesse tempo que nós estamos enfrentando agora. Um tempo que eu creio que todos nós não vivemos antes, né? Na nossa era agora, nós não temos relatos de uma situação dessa. Então, mas nós que somos apóstolos, discípulos do Espírito Santo de Deus, nós queremos levar isso, continuar. Mesmo que seja através das mídias, nós não queremos que o nosso povo em casa, os membros do nosso grupo de oração, deixem de clamar pelo Espírito Santo de Deus. Deixe de ter esse contato, essa intimidade com o Espírito Santo de Deus. Né? Com certeza. E é isso que nós queremos pedir para o nosso povo nessa noite. Tá certo. Vamos rezar então? Vamos rezar. Quero convidar você então, meu irmão, que está chegando agora, a se colocar diante da presença do Senhor comigo, rezando da seguinte forma. Pelo sinal da Santa Cruz, livre-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Senhor meu Deus, eu me coloco mais uma vez nesse momento diante da Tua presença. Eu quero, Senhor, te pedir agora por todos os irmãos de Teixeira de Freitas que estão se colocando nesse momento diante da Sua presença. Olha para a sede que tem dentro do nosso coração, Senhor. O meu coração tem fome, tem sede de ouvir a Tua voz, de ouvir a Tua palavra. Por isso, Senhor, eu te peço nessa noite, uma vez mais, envia sobre nós a Tua unção, a Tua graça. Eu quero te pedir uma vez mais que o Senhor se incline sobre nós, porque nós queremos ouvir a Tua voz, nós queremos ouvir a Tua palavra, porque a Tua palavra tem poder para libertar o nosso coração. Então toma nossas vidas, toma-nos do jeito que nós estamos, toma-nos nessa noite de hoje, na condição que nós nos encontramos. Nós queremos submeter a nossa vida e o nosso coração a Ti, porque nós queremos hoje, Senhor, sermos impactados pelo poder transformador que há na Sua palavra. Nós nos rendemos a Ti. Em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, a palavra que eu quero partilhar com vocês está no Evangelho de São Mateus, no capítulo número 3, versículo número 11 até o 17. Eu vou escrever aqui para você, Evangelho de São Mateus, capítulo 3, versículo 11 até o 17. Eu tenho certeza que esse texto da palavra de Deus, ele será profético para a nossa vida nessa noite de hoje. Então, se você puder, para um pouco com aquilo que você está fazendo, com a correria do seu dia, com as agitações,
E vamos hoje mergulhar na palavra de Deus. Está escrito: eu vos batizo com água em sinal de penitência. Mas aquele que virá depois de mim é mais poderoso do que eu, e eu não sou digno de carregar os seus calçados. Ele vos batizará no Espírito Santo e em fogo. Ele tem na mão a pá e limpará a sua eira e recolherá o trigo ao celeiro. As palhas, porém, queimá-las-á num fogo inextinguível. Da Galileia foi Jesus ao Jordão ter com João, a fim de ser batizado por ele. João recusava-se. Eu devo ser batizado por ti e tu vens a mim. Mas Jesus lhe disse: deixa agora, pois como está, para que se cumpra a justiça completa. Então João cedeu. Depois que Jesus foi batizado, saiu da água. Eis que os céus se abriram e viu descer sobre ele em forma de uma pomba o Espírito de Deus. E do céu baixou uma voz: eis o meu filho muito amado, em quem ponho a minha afeição. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, nos colocamos então nessa noite diante desse texto maravilhoso da palavra de Deus que está no Evangelho de São Mateus. E eu gostaria que os seus olhos hoje pousassem sobre esse texto. Eu vos batizo com água em sinal de penitência. Mas aquele que virá depois de mim é mais poderoso do que eu. Ele vos batizará no Espírito Santo e no fogo. Aqui nós temos uma grande promessa de Jesus para cada um de nós. A promessa é que eu e você seremos por ele batizados no Espírito e no fogo. Logo em seguida desses versículos que nós acabamos de ouvir, no versículo número 13, nós vemos uma manifestação da Trindade. Então nós sabemos, irmãos e irmãs, que o nosso Deus é um Deus uno e trino. Uma só natureza divina que se manifesta em três pessoas que são completamente distintas: o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Então aqui há uma manifestação clara. Jesus sendo batizado no Jordão, o Espírito que vem sobre ele e a voz do Pai que diz: esse é o meu Filho muito amado, em quem eu ponho toda a minha afeição. Nós vemos então aqui nesse texto claramente uma manifestação da Santíssima Trindade. Agora, meus irmãos, se Jesus é aquele que batiza no Espírito e no fogo, vale a pena então nós olharmos à luz da palavra de Deus para entendermos essa graça, essa bênção que ele tem para cada um de nós de nos batizar no Espírito e no fogo. A primeira referência que vale a pena nós olharmos para entender aqui é que para cada um de nós é muito fácil criar um conceito humano a respeito de Deus, o Pai. E é claro que aqui há um mistério para que nós possamos mergulhar. E mistério, nós nos colocamos diante do mistério e nos submetemos a ele pela fé. Porque é Deus quem toma a iniciativa de se revelar a cada um de nós. Aquilo que nós conhecemos de Deus foi porque ele tomou a decisão de se revelar a cada um de nós. E ele então se revela como um Deus uno, trino. Para a nossa compreensão, nós usamos alguns elementos da filosofia para entender o mistério da Trindade. Nós sabemos então que, como eu disse, aquilo que é o Pai não é o Filho. Aquilo que é o Filho não é o Pai. Aquilo que são Pai e Filho não é o Espírito Santo. E para cada um de nós é fácil então conceber uma imagem humana de Deus como sendo o Pai, porque todos nós temos um pai terreno.
Então fica fácil para nós criarmos uma imagem, nem que seja mental, a respeito de Deus enquanto Pai. É muito fácil para nós criarmos uma imagem de Jesus. Basta olhar para a cruz e nós teremos a compreensão de Jesus como sendo o nosso Salvador. Agora, como conceber alguém que é espírito puro? Então, de uma forma mais lúdica, nós podemos dizer que o Espírito Santo é a mais misteriosa das três pessoas da Santíssima Trindade. Ele é espírito puro. Ele, Santo Agostinho, para nos ensinar um pouco mais a respeito da Trindade, ele vai dizer: o Pai é o amante eterno. O Filho é o amado eterno. E o Espírito Santo é o amor eterno. Então, irmãos, assim fica um pouco mais doce para nós compreendermos a respeito dessa pessoa. E a palavra de Deus, ela vai revelar para nós que o Espírito Santo é uma pessoa. No entanto, para nos ajudar a compreender a respeito dessa pessoa, a própria palavra vai trazer algumas figuras para que nós tenhamos a compreensão de como ele age em nós. Nesse texto de Mateus, há claramente uma manifestação do Espírito como uma forma de uma pomba. Mas o João vai dizer que Jesus é aquele que batiza no fogo. Nós vamos percebendo ao longo da palavra que há muitas comparações. Ele é comparado como o dedo de Deus, como nuvem, como água. Ele é comparado como coluna de fogo. Ele é comparado em Atos dos Apóstolos como línguas de fogo. E aqui nesse texto, eu quero tratar com você então sobre o Espírito Santo como sendo a promessa de Deus para nós é que nós seremos batizados no Espírito e no fogo. Eu queria trazer para você aquilo que vai nos ensinar o autor da carta aos Hebreus, no capítulo 12, lá no versículo número 29. Ouça bem, porque o nosso Deus é um fogo devorador. Então o autor da carta aos Hebreus, no capítulo 12, 19, traz essa referência de Deus como sendo, meus irmãos, um fogo que é capaz de devorar, de consumir. E é tão interessante que ao longo da palavra, Deus vai se manifestar, por exemplo, na sarça. Havia um arbusto, a sarça, que estava em chamas, mas não se consumia. Uma manifestação de Deus como sendo fogo. Aqui então, no autor dos Hebreus, também vai fazer essa referência de que Deus é um fogo devorador. No livro dos Atos dos Apóstolos, no capítulo número 2, está escrito: chegando o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. Quando de repente veio do céu um ruído como se soprasse um vento impetuoso que encheu a casa onde eles estavam sentados. Apareceram-lhes então umas espécies de línguas de fogo, que se repartiram sobre cada um deles e ficaram todos cheios do Espírito Santo. Meus irmãos, então, ao longo da palavra de Deus, a referência ou de Deus e do Espírito como sendo fogo, são muitas as referências. Eu quero trazer para você aquilo que também vai dizer para nós o Evangelho de Lucas, no capítulo 12, no versículo número 49. Ouça com atenção. Eu vim lançar fogo à terra. E eu tenho que desejar que ele já esteja aceso. Lucas vai trazer que a missão de Jesus é lançar fogo à terra. E esse texto da palavra vai dizer que o desejo de Jesus era que esse fogo estivesse aceso dentro dos nossos corações, ardendo em nossos corações.
A partir disso, então, eu quero fazer uma pergunta para você nessa noite. O seu coração ainda está queimando? Está queimando de amor por Deus? Está queimando de amor pela palavra? Está queimando de um desejo de anunciar a palavra? Como está o teu coração? Porque talvez nessa noite, alguns dos irmãos que estão ouvindo essa palavra começaram com um ardor dentro dos corações. E Fábio, como é interessante quando a gente vê uma pessoa que acabou de se encontrar com Deus, um recém-convertido. A gente percebe aquela energia, aquele gosto, aquele entusiasmo na vida dessa pessoa. E o radical da palavra entusiasmo é aquela pessoa que tem Deus dentro de si. Então a pessoa que tem entusiasmo, ela tem aquela vibração, ela tem aquela alegria. Chega a ser irritante para nós que somos mais antigos de caminhada, ver uma pessoa que se encontrou, que está apaixonada por Jesus. Então essa palavra é para você nessa noite de hoje. Para você que talvez já caminha com Deus. Para você que tem feito uma experiência de Deus dentro do grupo Sagrada Família. Para você que talvez iniciou com essa chama ardendo dentro do seu coração, mas o tempo passou. As dificuldades vieram. A pandemia chegou. E esse fogo devorador, ele já não arde mais como uma fogueira dentro do seu coração. Talvez vieram as cinzas do pecado e o zelo deixou a tua alma. O teu coração já não queima mais de amor por Deus. E ao dizer que o Espírito Santo é um fogo, eu queria trazer para você algumas das propriedades desse elemento, o elemento fogo. A primeira coisa que eu queria partilhar, o fogo, ele aquece. No ambiente que esteja frio, pode ser um ambiente, inclusive, onde haja neve, gelo. Quando você acende uma fogueira, o que acontece? O ambiente passa a ser aquecido. Então, meu irmão, não interessa se o gelo, a frieza espiritual tomou conta do teu coração. Se o Espírito Santo, que é esse fogo, for aceso novamente, ele vai aquecer a frieza da tua alma e gerar uma vida nova dentro do teu coração. Uma outra propriedade do elemento fogo, ele ilumina. Eu não sei se você já teve a oportunidade de estar num ambiente completamente escuro e acender uma fogueira. Mesmo que seja uma vela, isso acontece nas nossas casas quando há uma interrupção no fornecimento da energia elétrica. Você acende uma pequena chama, a chama de uma vela. E essa chama tem a propriedade de iluminar. Então, o fogo, ele ilumina. Meu irmão, talvez o teu coração, nesse momento, ele pode estar em uma situação onde você está nas trevas do pecado. Talvez a escuridão das trevas do pecado tomaram o nosso ser. Mas se você abrir o seu coração nessa noite de hoje, nem que for uma pequena chama, ela será acesa para iluminar e dissipar as trevas que possam estar dentro do teu coração. Uma outra questão, o fogo, ele purifica. Sempre foi assim, quando um exemplo que eu te dou, um ourives para purificar o ouro. Ele coloca o ouro num objeto chamado cadinho e coloca fogo no ouro. E é tão interessante que o fogo, ele começa a queimar as impurezas que estão, por exemplo, numa pepita de ouro. E ele vai queimando as impurezas de modo que no cadinho
fique somente o ouro puro. Meu irmão, e é essa graça que Deus pode fazer em nós. Esse fogo do Espírito vai purificando as impurezas que estão dentro da nossa alma. Purificando e queimando as impurezas para que fique somente o ouro puro, que é o sonho de Deus para nós. Você pode comparar isso como uma vida de santidade. Tudo aquilo que é impureza pode ser consumido. E é tão interessante que o ourives, ele sabe que o ouro está puro quando ele olha para o cadinho e vê o seu rosto refletido no cadinho. Assim também, o próprio Deus, ele quer colocar em nós esse fogo. Jesus é o ourives. E quando ele vai saber que a purificação já aconteceu, quando ele olhar no ouro, que é você, e perceber o seu rosto estampado no seu. Quando as nossas ações forem cada vez mais semelhantes à de Cristo, essa graça de sermos purificados vai acontecer na nossa vida. Você já imaginou isso? Imaginou o rosto de Jesus estampado no seu? As ações de Jesus sendo exercidas na sua, você sendo um reflexo do rosto de nosso Senhor Jesus Cristo. Meu irmão, essa é a maior obra do Espírito Santo. Transformar a mim e a você em um outro Cristo. E eu faço essa pergunta para você: você deseja receber essa graça? Você deseja, meu irmão, ser cada dia mais semelhante a nosso Senhor Jesus Cristo? Porque é essa obra que Ele quer fazer na nossa vida. E o tema de hoje, então, é como manter a chama acesa. Como manter a chama acesa, Fábio? A gente tem que estar perto do fogo, isso eu sei. Pois essa é uma das ações. Mas eu comecei a pensar a esse respeito e me recordei do Antigo Testamento. No Antigo Testamento havia aquela tenda que foi armada no deserto. A tenda, ela era composta de 3 ambientes. O primeiro ambiente era o átrio. Um pouco mais dentro, já na tenda, havia o santo lugar. E um pouco mais para dentro, havia o lugar que era chamado de Santo dos Santos. Nesses 3 ambientes, eu queria partilhar com você um pouco daquilo que tinha nesse lugar, meu irmão, minha irmã. Eu quero partilhar com você que lá nesse lugar, no lugar chamado de Santo Lugar, era mais ou menos assim, olha. Haviam 3 objetos no Santo Lugar. Eu vou falar a partir do átrio. Então, no átrio, tinha primeiro o lugar, uma peça que era chamada de altar do holocausto. Depois do altar havia a bacia de bronze. Esses 2 objetos ficaram do lado de fora da tenda. E eles eram feitos de madeira e recobertos de bronze. No santo lugar haviam 3 objetos. O primeiro deles era uma mesa que ela era feita de madeira de acácia e toda recoberta de ouro. Em cima da mesa ficavam os 12 pães que eram chamados de 12 pães da preposição. Do lado da mesa, logo em frente, ficava um candelabro. Esse candelabro, Fábio, ele era feito de ouro puro. Era o único objeto do antigo templo que era feito de ouro puro, em uma peça única fundida. E ali também, nesse santo lugar, havia o altar, que era chamado de altar do incenso, onde se oferecia, e essa era a finalidade do altar, havia um incenso que era fabricado exclusivamente para estar nesse ambiente.
Mas a minha referência hoje para trabalhar com vocês é sobre a peça de ouro puro, o candelabro. Ele é chamado também de minorá ou menorá. A primeira situação é que ele tinha 7 lâmpadas que ficavam acesas constantemente. Essas lâmpadas, escute isso, meu irmão, era o único objeto que iluminava aquele lugar, o lugar chamado de Santo dos Santos. Eu quero te recordar que o autor da carta aos Hebreus, ele vai dizer que o templo faz referência àquilo que nós viveremos um dia na eternidade. Na eternidade nós estaremos diante da presença de Deus como estavam ali, diante do Santo dos Santos. Mas no santo lugar haviam então esses objetos. O candelabro, a mesa dos pães da preposição e o altar onde se queimava o incenso. No altar do incenso, o fogo que tinha lá, ele não foi aceso por mãos humanas. Foi um fogo que veio da presença de Deus e encheu aquele lugar, queimando aquilo que estava sobre esse lugar. Mas no candelabro, então, haviam 7 lâmpadas. Essas lâmpadas eram queimadas a partir do azeite. Agora, Fábio, não era qualquer azeite, não. Olha só o que vai dizer para nós o livro do Levítico. Não, primeiro eu vou pegar Êxodo, tá? Êxodo capítulo 27. No versículo 20 está escrito: ordenarás aos israelitas que tragam para o candelabro óleo puro de olivas esmagadas, a fim de manter acesa a lâmpada continuamente. Na tenda da reunião, diante do véu que oculta a arca da aliança, Arão e seus filhos prepararão esse óleo para que ele se queime desde a tarde até a manhã na presença do Senhor. Escuta só, não era um óleo qualquer. Ele era feito de azeitonas esmagadas. Por quê? Porque era um óleo mais puro. Esse óleo mais puro, ele tinha uma outra característica. Ele não produzia fumaça. Ou produzia uma intensidade menor. Alguns carismáticos estão produzindo só fumaça, viu, Fábio? Pior que é. Mas não estão produzindo fogo. Só fumaça. O óleo que era preparado para o candelabro, era um óleo preparado. Era um óleo diferenciado. E agora, olha só o que vai dizer Levítico no capítulo 24, no versículo 1. O Senhor disse a Moisés: ordena aos israelitas que tragam, olha só, óleo puro de olivas esmagadas para manter continuamente aceso o fogo das lâmpadas do candelabro. Arão prepará-lo-á fora do véu do testemunho na tenda da reunião, a fim de que eles se queimem continuamente, de tarde e desde a tarde até a manhã diante do Senhor. Disporás as lâmpadas no candelabro de ouro para que queimem continuamente. O fogo das lâmpadas que estavam sobre o tabernáculo deveriam queimar continuamente. Vamos então para as referências. O livro do Apocalipse vai dizer que na Nova Jerusalém não será necessário lâmpadas e nem sol, porque o próprio sol será Jesus Cristo. Ele é quem iluminará a Nova Jerusalém. Agora, meus irmãos, esse objeto, o candelabro, era o único objeto de ouro puro. Então, quem é que ilumina a nossa vida? É o próprio Jesus. As 7 lâmpadas falam de perfeição. Então, irmãos, quem ilumina a nossa vida é Jesus.
E se nós queremos manter o fogo aceso, existem dois objetos que estavam próximos do candelabro. O primeiro, a mesa dos pães da preposição. Os pães falam da palavra. A palavra, meus irmãos, nesses tempos de pandemia, eu e você somos chamados a mergulhar na palavra continuamente. Os pães da preposição, eles eram trocados com frequência. Assim também nós precisamos mergulhar na palavra. Se você deseja que o fogo esteja aceso no teu coração, eu quero te dar o segredo. O segredo é manter a tua vida alimentada com o pão da palavra de Deus. E quando nós mergulhamos na palavra, ela alimenta. Imagina que nesse tempo nós estamos vivendo, a maior parte de nós, sem o sacramento da Eucaristia. No entanto, a Constituição, a exortação apostólica Verbum Domini, ela vai dizer que palavra e Eucaristia são equivalentes. No número 195, esse documento vai dizer o seguinte: quando nós nos aproximamos para receber a Eucaristia, se cair uma migalha do pão eucarístico no chão, nós ficamos preocupados. Assim também vai dizer o documento que quando nós nos colocamos à escuta da palavra e perdemos a atenção, não estaríamos nós incorrendo no mesmo perigo. Então, palavra e Eucaristia são equivalentes. Eu e você, nesse tempo, especialmente nesse tempo de pandemia, somos chamados a mergulhar na mesa da palavra de Deus. E eu quero te fazer uma pergunta nessa noite. Se nós somos chamados a mergulhar na palavra, nesse tempo de pandemia, quantos livros da palavra de Deus você meditou? Eu tenho aproveitado esse tempo para mergulhar. Eu estou fazendo uma leitura da Bíblia inteira. Faltam 4 livros para que eu termine todo o Antigo Testamento novamente. Então, meu irmão, não perca a oportunidade de mergulhar na palavra. Porque a palavra, ela pode fazer a chama ficar acesa no teu coração. Uma outra coisa. Lembra do outro objeto que era o altar do incenso. O incenso fala das orações, da intercessão. Então são 2 elementos fundamentais, palavra e oração. E aqui eu quero fazer uma pergunta para você. Como você está gastando o teu tempo nessa fase de pandemia? Porque há aqui uma estatística que eu preciso partilhar com você. Tem cristão que está mergulhando na Netflix, irmão. Imaginei isso. Nós somos chamados a estar na presença de Deus. A queimar o incenso da oração dia a dia. Nós estamos sendo chamados, e esse é um tempo oportuno para nós. Meus irmãos, nós somos chamados a viver num estado permanente de oração. Esse tempo de isolamento é o tempo de nós vivermos aquilo que vai dizer Mateus capítulo 6, versículo 6. Quando você for orar, entra no quarto, fecha atrás de você a porta. E Deus que nos vê num lugar secreto, nos recompensará. Esse tempo é um tempo em que nós temos que aproveitar para nos debruçar diante da presença de Deus. Meus irmãos, é um tempo profético esse que nós estamos vivendo. Queime o incenso da oração, do louvor, da adoração, da oração de petição, do clamor pelo mundo. É um tempo onde nós estamos vivendo um chamado
o chamado para voltarmos para a presença de Deus. Eu estou falando aqui de essência. Oração pessoal e palavra fazem parte da nossa essência. E se você deseja manter esse fogo aceso, está aqui o chamado de Deus para a nossa vida. E finalmente, os sacerdotes tinham que trocar o azeite todo dia. E por que ele trocava todo dia? Porque o fogo consumia o azeite todo dia. E o fogo tinha que ficar aceso continuamente. Agora eu quero fazer uma pergunta para você. Trocar o azeite todo dia significa que há um batismo no Espírito diário para a nossa vida. Amém. Se há um batismo no Espírito diário, como é que você está gastando isso? Porque o azeite tem que se esgotar para que ele seja substituído no dia seguinte. Você está gastando aquilo que Deus te dá para o hoje da sua vida. Porque se você quer azeite novo, o azeite de ontem já tem que estar sendo consumido. E como é que você gasta azeite? Sendo uma bênção na vida dos irmãos, orando pelos irmãos, vivendo os carismas, sendo profeta. Nós temos que consumir para que no dia seguinte uma nova porção de azeite seja colocada no nosso coração. E assim o fogo vai arder continuamente dentro de cada um de nós. Ô Lázaro, é igual o maná, né? Não podia guardar. Não pode guardar. Muitos estão falando de avivamento. Eu quero dizer para você uma coisa. O avivamento não virá. Ele já chegou. Esse é o tempo do avivamento para a nossa vida. Mas o avivamento só virá na sua vida se você estiver postado no lugar certo. O lugar certo é diante da presença de Deus. Fábio, há um chamado de Deus para nós aqui. O chamado para estarmos no lugar certo. E é isso que eu quero. Meus irmãos, eu tenho uma convicção de fé. Que nesse tempo, um povo novo se levantará. Nesse tempo, homens e mulheres se levantarão tão cheios do poder do Espírito, que esse mundo será impactado pela força transformadora do Evangelho. Mas para que isso aconteça, é necessário trocar o azeite. E eu quero dizer para você que há uma promessa. Ele nos batizará no Espírito Santo e no fogo. Ah, meu irmão, esse fogo está queimando dentro do meu coração nessa noite de hoje. Esse fogo quer queimar dentro do teu coração nessa noite. Chega de azeite velho. Há uma unção para hoje. Há uma unção para o agora. E eu quero dizer para você, meu irmão. Se há uma expressão que eu gosto na palavra de Deus, é a expressão de Atos capítulo 2. De repente. Talvez você está fazendo só fumaça porque está cheio de azeite velho. Essa graça, talvez ela é só uma memória que você tem de um tempo antigo do que aconteceu na sua vida. Mas eu quero ser profeta na tua vida e te dizer que há uma unção para hoje e o de repente pode acontecer na sua vida nesse momento. Se você quer, se você deseja esse fogo novo, eu quero convidar você a se postar comigo no lugar certo. Levante as suas mãos comigo nessa noite. Levante as suas mãos, abra a sua boca e peça comigo. Vem, Espírito Santo de Deus.
E eu mais uma vez, Pai, no nome de Jesus, no nome de Jesus eu quero te pedir, derrama sobre a minha vida o teu fogo. Pai, no nome de Jesus, eu quero te pedir, Jesus, tu és aquele que batiza no Espírito e no fogo, por isso visita-me nessa hora, derramando sobre mim a unção, a porção de azeite para esse dia. Eu te peço hoje, vem Espírito Santo de Deus manifestar o teu poder no meu coração. Reacende o fogo de Deus dentro de mim, reacende o zelo, reacende o amor pela palavra, reacende o amor pela oração. Espírito Santo de Deus, vem fogo de Deus sobre o meu coração. Se eu preciso ser aquecido, aquece. Se eu preciso ser iluminado, ilumina. Se eu preciso ser consumido por esse fogo, consome. Se eu preciso de purificação, vem e purifica. Mas hoje, Senhor, no hoje, que o de repente aconteça na minha vida. Eu quero mais. Eu quero mais da tua presença. Eu desejo esse fogo consumindo a frieza espiritual, consumindo as nossas enfermidades, consumindo a frieza espiritual. Por isso vem, Espírito Santo de Deus, e manifesta o teu poder na minha vida. Chitriandara labarica andara labarica andara labariaca andara labaria labarica andara labaria labaria xandara labaria lá irivirica andara labaria sindara dorica andara labaria xandara labalaria labalaria labaria labaria lá. Meu irmão, o avivamento chegou para a sua vida e eu quero nesse momento, em nome de Jesus, eu quero estender as minhas mãos sobre você e eu te digo, receba, meu irmão, receba no nome de Jesus o batismo no Espírito Santo, receba esse fogo que vai sobre a sua vida agora, receba dessa graça que queima o teu coração, receba, meu irmão, uma nova unção, em nome de Jesus. Eu quero dizer para você, fique cheio, que um entusiasmo novo, que o teu coração nessa noite, especialmente nessa noite que nós estamos celebrando o Dia dos Namorados, aleluia, que o teu coração se apaixone novamente por Jesus Cristo. Oh Espírito de Deus, eu estendo as minhas mãos. Que Teixeira de Freitas seja impactada por um novo mover. Eu oro agora pela renovação carismática de Teixeira de Freitas e te peço, manifesta o teu poder, manifesta a tua unção. Espírito de Deus, visita agora cada um dos irmãos que oram conosco nessa live. Dá-nos a graça de sermos impactados por um novo e perene Pentecostes. Xerecantaralabassuri andaralabaricandaralabaraia. Shaidran coracitri andaricutri andaralabaraia cantaralabaraia. Meu irmão, essa obra está acontecendo na tua vida. Ele está te levantando nesse momento. Amém. Receba, no nome de Jesus, uma vida nova. Ele te põe de pé. É o Espírito Santo agindo. Esse calor que você sente agora em todo o teu corpo. Alguns irmãos sentindo o coração disparar novamente. Meu irmão, em nome de Jesus, o Espírito Santo está nos colocando de pé. E você pode dizer comigo, glória a Deus. Glória a Deus. Essa é a oração da igreja cheia do Espírito. A igreja cheia do Espírito clama, Maranatá. Volta logo, Senhor Jesus. Então levante os seus braços e glorifique a Deus. Bendito seja o teu nome, Senhor. Bendito seja divino Espírito Santo de Deus, pela obra que o Senhor realiza agora. Nós te louvamos, nós te adoramos, nós te bendizemos, divino Espírito Santo. Aleluia, Senhor.
Aleluia. Muito obrigado. Como é que tá teu coração aí, Fábio? Rapaz, aquecido, pegando fogo. Glória a Deus, irmão. Que maravilha, que bênção. Quanto ensinamento precioso para nós nessa noite. Amém. Eu tenho certeza que todos os irmãos estão aqui pedindo, grava essa live, deixa guardar. Estou vendo aqui os comentários, né? E muitos comentários, as pessoas recebendo muito ensinamento, coisas preciosas, Lázaro, preciosíssimas, meu Deus. Eu estava aqui com o meu caderninho, ó, que eu não perco tempo, viu? Anotando tudo, já gravando aqui, escrevendo todas essas palavras e todo o ensinamento que Deus trouxe para nós nessa noite através de você, né? Coisas que ficaram muito claras para nós, esse reflexo do ouro quando está sendo provado, que maravilha, não tinha conhecimento disso, né? E essa certeza de que nós precisamos ser esse reflexo de Jesus. Com toda certeza. Muito bom, muito bom. Muito bom. Ô, Fábio, eu quero aproveitar aqui e fazer um convite para os irmãos. Nesse tempo onde a gente tem tido essa oportunidade de tantas lives, de tanta partilha, eu não sei como é que está a vida dos irmãos aí em Teixeira de Freitas, você está dizendo que há até essa situação, né, de isolamento mesmo aí, mas eu queria partilhar com os irmãos, há pouco tempo eu abri um canal no YouTube, então eu queria divulgar para os irmãos, tem várias pregações lá, essas pregações podem ajudar os irmãos a beber um pouco mais, não da vida do Lázaro, mas daquilo que Deus tem falado conosco. Então tem várias pregações, tem algumas formações, inclusive. O endereço é www.youtube.com/Lázaro Praxedes. Eu vou escrever aqui que fica mais fácil. Os irmãos que quiserem, depois se inscrever no canal, podem fazê-lo. Assim eles me ajudam, né, inclusive, a fazer com que o canal seja ampliado. A gente precisa aí chegar em 1000 seguidores. E quando a gente chegar em 1000 seguidores, eu vou conseguir fazer live com um pouco mais de tranquilidade, também pregar com mais liberdade. Então é youtube.com/Lázaro Praxedes, está aí. E aí, por exemplo, aqui nós ficamos sujeitos a essa questão de 1 hora, né, que é o tempo que dura uma live no Instagram, mas no YouTube não, a gente terá a possibilidade de partilhar um pouco mais. Então, se os irmãos puderem fazer a inscrição aí no nosso canal no YouTube, eu vou ficar muito grato. Tem uma irmã perguntando, Lázaro, a Augusta, ela está falando assim, como iniciamos a leitura da Bíblia? Estou fazendo uma pergunta aí. Irmão, eu, sinceramente, de todos os métodos de leitura da Bíblia, o que eu mais gosto é aquele que foi nos ensinado pelo nosso querido Padre Jonas Abib. É um livrinho que custa, no máximo, R$5. A Bíblia no meu dia a dia. É a partir daquele livro que Deus foi consolidando o amor pela palavra e o conhecimento que eu tenho da Sagrada Escritura. Então eu posso dizer com certeza que aquilo que eu conheço da palavra nasceu da leitura, do ensinamento que é feito naquele livrinho, né? É fácil adquirir pela Canção Nova, eu tenho certeza que aí deve ter com certeza alguma boa livraria que tem um livrinho baratinho, a Bíblia no meu dia a dia. Pode ajudar com certeza a irmã a fazer uma boa leitura da palavra. E se a pessoa quiser, igual ela, primeiro ela perguntou, pode ler a Bíblia de capa a capa? Pode ser feito também. Pode. Inclusive, outro dia eu vi o padre, ele estava falando, leia 3 capítulos por dia, em 1 ano você vai ler a Bíblia. Isso. Se fizermos a leitura de 3 capítulos por dia, com certeza em 1 ano a gente vai conseguir ler a Bíblia toda. Eu estou nesse processo. Sim, eu utilizo para oração a Bíblia de Ave Maria, né? Mas eu estou fazendo a leitura agora a partir da tradução da Bíblia de Jerusalém. Então, isso, na Jerusalém, eu estou então tendo a possibilidade, né, de fazer a leitura de capa a capa,
porque eu quero conhecer um pouco mais, né? E tem vários irmãos, né? Um deles, por exemplo, o João Cláudio Rufino, que é doutor em Sagrada Escritura. Ele é doutorando, está finalizando o doutorado em Sagrada Escritura, e ele tem um vasto conteúdo aí que vai poder ajudar os irmãos com certeza. Mas com esse livrinho, a Bíblia no meu dia a dia, essa irmã pode iniciar uma boa leitura da palavra, que com certeza vai crescer no conhecimento da Sagrada Escritura. Agora, o importante é frequência. O azeite tem que ser trocado todo dia. Todos os dias. Da mesma forma que eu preciso de alimento todo dia, eu preciso me alimentar da palavra de Deus todos os dias. É fidelidade. Na medida que a gente continua nesse processo de fidelidade, com toda certeza, vai haver esse revigoramento espiritual dentro do nosso coração. Maravilhoso, maravilhoso. Lázaro, nós não temos palavras para te agradecer, né, como grupo de oração. Agradecer ao Zé Jorge e a Josi, que fez o contato com você. Né? Muito obrigado, Deus abençoe os irmãos aí. Todos que estiveram conosco aqui na live. Foi maravilhoso. Nosso tempo está encerrando. Passa tão rápido, né? Passa rápido mesmo. Passa rápido. Só querendo lembrar o pessoal aí, olha, www.youtube.com/Lázaro Prachedes. Não se esqueçam de entrar, se inscrever no canal do Lázaro. Nós vamos divulgar aqui, viu, irmão? Agradeço. Também, para que ele alcance logo esse número de 1000 pessoas, para que a gente possa adquirir cada vez mais a graça e esse conhecimento que ele tem nos transmitido através das suas ministrações. Ô, meus irmãos, foi assim uma alegria tremenda partilhar um pouco aí a palavra de Deus com vocês. E com a graça de Deus, na hora que passar essa pandemia, se Deus quiser, se foi esse o sonho de Deus, nós poderemos nos rever, estar juntos para mergulhar, beber dessa fonte inesgotável que é a palavra de Deus. Amém. Fábio, obrigado pelo convite, pela partilha, viu? Vamos pedir a Nossa Senhora, então, que esteja conosco, né? Vamos pedir. Pedir a Nossa Senhora de... Com Santo Antônio, ó, porque hoje é dia dos namorados, né? Tem as mulheres aqui. A filha solteira que tá aí na live, tá com a intercessão de Santo Antônio aqui, ó. Tá certo. Peçamos a Nossa Senhora, ela que é a rainha de Pentecostes, que interceda por cada um de nós rezando uma Ave Maria. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Levante sua mão e reze. Levante-se, Deus, intercedendo a bem-aventurada Virgem Maria, a São Miguel Arcanjo e a todas as milícias celestes. Que sejam dispersos os seus inimigos e fujam de sua face todos aqueles que vos odeiam. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Fábio, um grande abraço, meu irmão. Fique na paz. Louvado seja Deus. Eu agradeço pelo convite e pela partilha. Deus abençoe todos vocês. Deus abençoe, irmãos. Fiquem com Deus. Grande abraço.